Boas pessoal, neste vídeo vamos calcular um integral. É um integral relativamente simples, mas usualmente este integral é calculado usando primitivação por partes. Portanto, para quem não sabe, estes três P's que estão aqui significa primitivação por partes e é uma das três formas principais de calcular integrais. Mas, no entanto, este integral pode ser calculado sem usar PPP. O que é necessário para tal? É necessário ter noções básicas de análise complexa, conhecer a fórmula de Euler. E qual é a grande diferença? A diferença é que se primitivarmos isto usando análise complexa, não precisamos de primitivar por partes. Basta ter um bom domínio algébrico e consegue-se primitivar. Então, para vocês verem a diferença entre uma primitivação e a outra, vamos primeiro calcular o integral por partes e depois vamos usar a fórmula de Euler para resolver usando números complexos. Para primitivar por partes, temos que saber a fórmula básica, não é? Primitiva de UV, em que U e V são funções de x, é igual a U maiúsculo V. U maiúsculo representa a primitiva da função U, portanto, UV, menos o quê? Menos a primitiva de UV'. Então nós vamos ter que calcular duas primitivações neste método e uma derivação. Neste caso, a maneira correta de atribuir U e V, vamos atribuir U a E elevado a x e V a cosseno de x. Podemos calcular já a primitiva de E elevado a x, que é ela mesma, e a derivada de V é menos seno de x. Então, o integral de E elevado a x, cosseno de x de x, é igual a quê? A U grande V, está aqui, E elevado a x, cosseno de x, menos a primitiva de E elevado a x vezes a derivada do cosseno de x, que é menos seno de x, tudo dx. O problema aqui é que nós, para resolvermos esta primitivação por partes, temos que fazer outra primitivação por partes, porque este integral que está aqui, esta segunda parcela, só é resolúvel usando primitivação por partes. Portanto, temos uma primitivação por partes dentro de outra, ok? Isto acontece muitas vezes. O que é que a gente pode simplificar aqui? Podemos passar este sinal negativo do seno para fora e ficamos então a saber que esta primitiva é igual a E elevado a x cosseno de x mais a primitiva de E elevado a x seno de x. Eu vou-vos dizer uma coisa. Quando vocês estiverem a resolver uma primitivação em que aparece outra primitivação lá dentro, a partir do momento que vos surge um sinal de mais aqui entre as duas parcelas, isto usualmente é bom sinal. Neste caso estamos a falar literalmente, é bom sinal. E já vamos perceber porquê. Vamos então passar para o próximo slide. Conforme já vos disse, há que fazer uma nova primitivação por partes dentro da primeira PPP. Então, vamos chamar ao E elevado a x, mais uma vez, vai ser a nossa função U, e o seno de x vai ser a nossa função V. Vamos aplicar aquela fórmula que vimos no primeiro slide. E o que é que vai acontecer? Quando nós efetuamos a segunda primitivação, surge-nos aqui uma segunda parcela negativa, que é exatamente igual à parcela que está do lado esquerdo da equação. Como esta parcela está negativa, nós podemos passá-la para o lado esquerdo, mudar-lhe o sinal, e ficamos com duas vezes a parcela é igual, e aqui deste lado fica o que resta do lado direito. Lembram-se ainda há pouco quando eu vos disse que quando aquele sinal de mais aparecia no meio das duas parcelas era bom sinal? É bom sinal, significa que este menos que aparece aqui é mesmo um menos, e significa que quando passa para o outro lado vai ficar a somar, porque se ele aparecesse positivo, ele cortava com a parcela que está do lado esquerdo da equação e vocês ficavam numa equação indeterminada. Mas como está negativo, ele passa para este lado positivo, fica duas vezes o integral de E elevado a x cosseno de x. Caso vocês já saiam perdido, isto era o integral que a gente queria calcular. E já temos a solução aqui deste lado. Agora, para isto ficar um bocadinho mais bonito, a gente mete o E elevado a x em evidência, passa o 2 para o lado direito e temos a solução do nosso integral. O integral que nós procuramos é E elevado a x a multiplicar por cosseno de x mais seno de x, tudo a dividir por 2. Se vocês forem bons em calcular integrais, isto não traz qualquer problema. Mas se a integração por partes não for propriamente a vossa praia, então se calhar é melhor vocês darem uma olhada ao próximo método de resolução, que não envolve primitivação por partes. Vamos passar então para o próximo slide, onde iremos fazer uma nova abordagem de tudo isto. Para tal, como eu já referi, há que ter conhecimentos de análise complexa.
E é preciso conhecer a fórmula de Euler. E há duas fórmulas fundamentais para esta resolução. Uma, temos que saber que o seno de um ângulo, vamos chamar-lhe θ, é igual a E levantada I θ menos E levantada menos I θ, tudo a dividir por 2i, em que, obviamente, I é a unidade dos números imaginários. E temos que saber também que o cosseno de um ângulo θ é igual a E levantada I θ mais E levantada menos I θ a dividir por 2. O que é que faz diferir o seno do cosseno? Portanto, no seno aqui aparece um sinal menos no meio e no cosseno o sinal é positivo. E no seno o denominador tem I e no cosseno não tem. Agora, usando estas fórmulas de Euler, vamos primitivar aquela coisa que a gente estava ali a tentar fazer. Vamos lá ver. O integral disto, pumba, vamos substituir o cosseno de x usando a fórmula de Euler. Vai ficar E levantada a x, E levantada a ix, claro que aqui não aparece o θ, porque aqui a variável é o x, mais o E levantada a menos ix, tudo a dividir por 2, dx. E agora o que é que vamos fazer? Como isto são tudo exponenciais, nós vamos incorporar este E levantado a x nestas duas potências aqui. Vamos simplesmente aumentar uma unidade no expoente e o E levantado a x desaparece. Então, isto estava aqui atrás, é igual a E levantado a 1 mais i x, mais E levantado a 1 menos i x, tudo a dividir por 2. Livrámos-nos daquela exponencial que estava atrás do traço de fração. Como temos aqui expoentes diferentes, nós para primitivarmos isto, dá jeito de separar isto em duas frações diferentes. Então nós vamos separar as frações em duas frações diferentes e agora calcular os integrais disto é simples, é só passar neste caso 1 mais i para baixo e neste caso 1 menos i para baixo, que é para quando se derivar isto anula isto e isto anula aquilo. E claro, e como estamos aqui a calcular um integral, há que adicionar aqui uma constante. Por acaso, quando nós resolvemos a primitivação por partes, eu esqueci-me de adicionar a constante, mas é óbvio que aparece uma constante, não é? Portanto, isto, para quem já sabe calcular integrais, é básico. Vamos para outro slide. Já temos o integral calculado, mas isto não se parece em nada com a solução que obtivemos usando a primitivação por partes. Mas é preciso calma. Isto já está primitivado, agora temos que somar estas duas frações. Como é que vamos fazer isto? Reduzindo ao mesmo denominador. Quando nós reduzimos ao mesmo denominador, este 1 mais i multiplicado pelo 1 menos i dá 2. Portanto, este 2 mantém-se e este outro 2 que aparece é o produto destes dois fatores aqui. E estes fatores já vão aparecer em cima também. Portanto, 1 menos i vezes blá blá blá, mais 1 mais i vezes blá blá blá. Tudo isto a dividir por 2 vezes 2. Reparem que eu não simplifiquei isto para 4. Eu deixei ficar 2 vezes 2. Porquê? Porque depois nós vamos ter que subdividir o 4 em 2 vezes 2 outra vez. Então, para não estar a perder tempo, mantive assim. E não esquecer a constante de primitivação, mantém-se aqui. E agora? Agora nós vamos fazer aqui estas distributivas, tanto para uma parcela como para a outra. Temos as distributivas, E levantado 1 mais ix, menos I é levantado 1 mais ix, mais E levantado 1 menos ix, mais I vezes E levantado 1 menos ix. O que é que nós vamos fazer? Vamos livrar-nos de todos estes 1's que aparecem aqui em expoente. Como? Fazendo a operação inversa daquela que fizemos ainda há pouco. Vamos pôr aqui atrás um E levantado a x e todos estes 1's desaparecem. Ficamos então com isto que está aqui. Mas isto que está aqui já se começa a aparecer com alguma coisa que a gente conhece. Só precisamos de reorganizar a fração. Portanto, isto está aqui é aquilo que vinha do slide anterior, ainda não adiantámos nada, é aquilo que nós queremos calcular, mas vamos reorganizar isto. Para já, vamos passar tudo o que tem i's para um lado e tudo o que não tem i's para o outro. E depois vamos separar em duas frações diferentes. E vamos também separar estes 2 vezes 2 em denominadores diferentes. Depois de fazer este rearranjo, ficamos com esta fração mais esta fração. Pusemos aqui o i em evidência, detalhe, mais a constante. Mas segundo as fórmulas de Euler, isto está aqui à esquerda é cosseno de x. E isto aqui ainda não é. Mas se nós multiplicarmos ambos os termos da fração por i, vai aparecer um i em baixo. E este i multiplicado por i passa a menos 1. Troca os sinais. É isso que está aqui. Portanto, aqui do lado esquerdo mantém-se tudo como estava e do lado direito passa a aparecer um i em baixo e os sinais trocam. Isto está quase resolvido. Isto foi o que trouxemos do slide anterior. Vamos aplicar a distributiva a este sinal negativo. Ficamos então com, aqui não se alterou nada, e do lado direito passou a ficar isto. Vocês não reconhecem isto aqui? Pela fórmula de Euler, isto é seno de x. Fazendo as substituições
segundo a fórmula de Euler, chegamos à conclusão que o integral que procuramos é elementar a x, cosseno de x mais seno de x sobre 2, que foi exatamente o resultado que obtivemos calculando o integral usando primitivação por partes. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos a mais publicações sobre matemática interessante e até à próxima.